Sejam bem-vindos ao canal IBMM, canal da Igreja Batista Monte Moriá, em Bonança, igreja presidida pelo pastor Eliseu José. Desde já gostaríamos de pedir a todos que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Visite também as nossas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Visite também o nosso site. O link está na descrição deste vídeo. Vamos à aula. Meus queridos e amados irmãos e irmãs que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do canal IBMM, canal da Igreja Batista Monte Moriá. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que sempre estão acompanhando, sempre estão comentando, nos apoiando em suas orações, da melhor maneira, da melhor forma possível. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje, na nossa 12ª lição, nós estaremos estudando a respeito de José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Vamos aprender com José, o pai terreno de Jesus, algumas lições com seus comportamentos, com suas atitudes, com as suas ações, a qual ele praticou, a qual ele vivenciou, e muitas coisas nós aprenderemos com José. Meus queridos e amados, é com muita alegria que nós iniciamos mais um vídeo aula aqui no canal IBMM, e hoje nós estaremos tratando a respeito sobre o jovem José, o pai terreno, o pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição de hoje, nosso primeiro tópico, ela nos diz: José, o pai de Jesus. Para este tópico, nós tomaremos aqui por base o texto de Mateus, capítulo de número 1, e o versículo de número 18, que nos diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem em bodas, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Meus queridos e amados, é uma história, um relato bíblico muito importante para as nossas vidas, a qual, com a atitude de José, muitas lições nós podemos retirar para as nossas vidas. E o texto nos diz que, estando Maria, sua mãe, desposada, o desposamento era semelhante, em certa parte, idêntico ao noivado que nós temos em nossa cultura, porém com uma diferença. Lá na época, naquele tempo, lá em Israel, o jovem e a moça, eles eram prometidos um ao outro pelos seus pais, e havia um tipo de desposamento que era um noivado, porém com uma diferença: eles passariam a morar, a habitar, a estarem juntos embaixo do mesmo teto, mesmo sem serem casados. Porém, eles não praticavam, eles não podiam ter relações íntimas, mas eles habitavam, moravam no mesmo teto. Porém, em um determinado dia, em determinado momento, José, ele consegue ver e observar algumas mudanças físicas na sua noiva chamada Maria. Ele vai percebendo, ele vai vendo, porque até então o anjo Gabriel, o anjo que anunciou
e falou a Maria sobre a obra, sobre a vontade de Deus para a sua vida, que era que através dela houvesse o nascimento do Emanuel, do Deus conosco, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual ela seria usada por Deus como um instrumento para que ele viesse, nascesse, encarnasse, estivesse entre nós. Nenhum anjo ainda havia aparecido ou falado em sonhos, como foi o caso de José. José, ele não sabia dos acontecimentos. E ele vê e vai percebendo algo diferente na sua noiva Maria. E o texto diz que antes, Mateus 1,18, diz que antes de se ajuntarem em bodas, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Antes do casamento, antes de eles terem relações íntimas, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José ele percebeu algo diferente no corpo físico da sua noiva. E no versículo 19, e como José, seu esposo, era justo e não queria desonrá-la publicamente, intentou repudiá-la em segredo. José, quando ele percebeu a diferença, a barriga da sua noiva crescendo um certo volume, ele desconfiou, ele viu que havia algo diferente. Nós sabemos que logo no início de uma gestação, as mulheres, elas têm algum sinal de que ela está grávida. Um exemplo, a mulher ela começa a ter enjoos, começa a vomitar, entre outras características de uma mulher quando está grávida. Outras mulheres ficam com a perna ou os pés inchados, começam a ter certos tipos de desejos, começam a querer comer certos tipos de comida ao qual ela antes não comia, até comidas estranhas, e por aí vai. Vários exemplos, várias coisas que são um sinal que uma mulher está grávida. E José ele percebeu essas coisas diferenciadas ali da sua esposa. Aí o texto diz que José, 1,19, era um homem justo. E além de ser um homem justo, um homem fiel a Deus, José ele era um homem muito conhecido na sua região, onde ele morava, onde ele habitava. Por quê? Porque José era carpinteiro. José era carpinteiro. Na sua região, podemos entender que existia poucos que exerciam este tipo de profissão. E todo aquele que desejava algum tipo de obra com madeira, procurava José. E José era um homem conhecido, era um homem popular. E não só José, mas também, com certeza, outras pessoas viram a diferença ali na sua esposa. E talvez, como nós sabemos, as pessoas comentam, as pessoas muitas vezes não falam para mim, não falam para você. Às vezes nós somos os últimos a saber de certas coisas que acontecem na nossa vida, que acontecem conosco, no nosso cotidiano. Talvez podemos falar que aconteceu algo semelhante com José. E o texto lá em Deuteronômio, capítulo 24, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 nos diz: quando um homem desposar uma mulher e ela já estiver consigo, ou seja, desposar, noivar, estiver com um compromisso com uma mulher, e ela já estiver consigo, já estiver morando, já estiver habitando juntos,
a Bíblia nos diz: e acontecer que ela deixe de achar graça aos seus olhos, por ele ter descoberto nela algo imprudente, escrever-lhe-á um certificado de divórcio, e lhe entregará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Então nós vemos aqui o livro de Deuteronômio, uma das leis do Senhor, ao qual Deus instruindo como um homem deve comportar-se diante de uma situação semelhante à qual José estava passando, era esta. O texto diz, o versículo 24 primeiro: e acontecer que ele deixe de achar graça aos seus olhos, por ele ter descoberto nela algo imprudente. Ou seja, aquele amor, aquele sentimento, aquele apego, carinho, afeto que José ele tinha por Maria, ele viu aquela situação e ele talvez tenha dito consigo: não imagino o que está acontecendo, não acredito que isso está passando comigo, a minha noiva está grávida, não é de mim, eu tenho certeza, nós nunca tivemos um relacionamento íntimo, eu não acredito que isso está acontecendo na minha vida. Meus queridos e amados, mas aquele ali, naquele momento, naquela situação, naquele casal, aquele jovem casal, era o Senhor trabalhando através da vida da noiva de José, da sua esposa. Meus queridos e amados, deixa eu falar algo aqui para vocês. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas. E aquilo que nós não entendemos hoje da parte do Senhor, com certeza amanhã nós entenderemos. Muitas coisas que acontecem conosco, nós hoje talvez podemos até pensar: meu Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas tenha certeza, creia que todas as coisas, a Bíblia diz, todas as coisas, não é uma, duas, três, algumas ou outras. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam em Deus. Se você está esperando em Deus, se você está em comunhão com o Senhor, se você é servo, se você é crente, se você é um fiel ao Senhor, tenha certeza que todas as coisas, no final, vai dar e vai cooperar para o teu bem. Meus queridos e amados, no nosso segundo ponto, nosso segundo tópico, o caráter exemplar de José. José, ele foi um jovem, um homem que sempre andou pautado nas Escrituras, na santa e maravilhosa Palavra de Deus. Em todo momento da sua vida, os versículos, aquilo que está registrado nas santas Escrituras, nós vemos e acompanhamos sempre que ele esteve a todo momento pautado, debaixo, protegido pela santa e maravilhosa Palavra do nosso Deus. Tudo quanto ele andou, tudo quanto ele agiu, todas as decisões que foram tomadas por ele, foram conforme a palavra do Senhor ordena, conforme ela manda. E diz aqui, o caráter exemplar de José. Se você quer ter um caráter exemplar, idêntico, semelhante ao de José, você tem que andar conforme a palavra do Senhor recomenda, conforme a palavra do Senhor manda, ordena que nós devemos fazer, que nós devemos cumprir. O Senhor disse que nós não devemos apenas ser ouvintes da palavra do Senhor, mas também cumpridores das santas e sagradas Escrituras. A palavra do Senhor também nos diz que o homem prudente, o homem sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha. E essa rocha é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados, andemos conforme a palavra do Senhor recomenda que nós venhamos andar. Quer ter um bom caráter?
ande conforme a palavra do Senhor recomenda. Lá no livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 8 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Josué capítulo 1 nos diz o seguinte: Josué 1:8 diz: o livro desta lei não se aparte da tua boca, antes meditarás nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. E prudentemente te conduzirás. Então nós vemos aqui que você quer ter um bom caráter, ser um exemplo de homem, de mulher, de Deus, um exemplo de caráter cristão, ande conforme a palavra do Senhor determina, medite nela de dia e de noite, que a todo momento esta palavra esteja reinando no teu coração, nas nossas vidas, esteja sempre pautado conforme a palavra do Senhor recomenda. Mais um texto para a nossa meditação a respeito do caráter, do comportamento da nossa vida diante da sociedade. Eu gostaria de ler aqui 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e o versículo 9, que nos diz assim: e aconteceu um dia que, indo Eliseu a Sunem, onde morava uma mulher importante, esta o deteve para que comesse pão. Assim sucedia todas as vezes que passava por ali, que entrava para comer pão. Olhe, note bem o que o texto está dizendo, porque eu já ouvi muitas vezes e ainda escuto em vários lugares, várias pessoas interpretando mal esse texto. Pessoas utilizando esse texto, dizendo assim, que a mulher via Eliseu passar por longe e apontava e dizia: eis ali um homem de Deus. Mas o texto não diz isso. O texto não diz que a mulher via ele de longe. O texto está dizendo que Eliseu, quando sempre passava por aquela localidade, ele parava, entrava, comia e partia. Então note que aquela mulher, o versículo 9 vai dizer o seguinte: então ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Ela disse: eis que eu tenho observado. O que é observar? É você olhar, é você prestar atenção, é você ter certeza, observar, vendo com clareza. Ela disse: eu tenho observado e tenho visto, diz aqui, que este homem que sempre passa por nós, ou seja, este homem que sempre vem aqui em casa, que sempre está conosco, durante esses dias, durante esse período que ele esteve aqui, eu tenho observado que é um homem, é um santo homem de Deus. Não se iluda, meu amigo, não se iluda, minha amiga, meu irmão, minha irmã, com essa história que as pessoas andam falando por aí. Ah, não, eu vi ele passando ali e é um santo homem de Deus. Olha ali a roupa que ele veste, olha ali a maneira dos seus trajes, do seu paletó, da sua gravata, do modo que ele se veste. Tem gente sendo enganado. Tem gente sendo enganado. Olha lá, você viu lá naquele dia que ele esteve lá. Oh, rapaz, aquele homem, ele prega muito bem. Você viu quanta línguas estranhas que ele falou. Você viu quanto mistério ali que ele entregou. Você viu o rodopio que ele deu. E as pessoas veio a pessoa um dia e já estão dizendo: ei, aquele homem ali é sapatinho de fogo, aquele homem ali é canela de Jeová, é do reprepé, e são enganados, meus irmãos.
a palavra do Senhor diz que nós conhecemos o verdadeiro cristão pelos frutos que ele produz e não pelos dons que ele tem. A igreja de Corinto era uma igreja repleta de dons espirituais, mas o apóstolo Paulo chama todos eles de crentes carnais. Meus queridos e amados, aqui está a palavra do Senhor. Palavra viva, verdadeira, fiel, digna de toda a aceitação. Ande conforme esta santa e maravilhosa palavra manda e determina que nós devemos andar, e não sejamos mais enganados por esses homens vestidos com peles de ovelha, mas que por dentro são lobos cruéis, devoradores, que estão apenas com a intenção de tirar a pele das ovelhas, estão apenas com a intenção de comer a carne e tirar tudo que as ovelhas têm, e não se importam como as ovelhas vão ficar, não se importam se as ovelhas vão ter uma boa alimentação, se as ovelhas vão ter um lugar, um abrigo seguro para abrigar-se, proteger-se do sol, não se importam se as ovelhas estão no deserto, se tem água ali para elas beberem, eles não se importam nada com as ovelhas. Estão semelhantes aos irmãos de Davi. Seja um Davi nesses últimos dias, seja como José, um caráter exemplar, um homem que sempre andou pautado na palavra do Senhor. E quando José, ele intentou dentro da lei, pois ele viu algo diferente da sua esposa, ele falou: não, tem algo errado aqui, não vai dar mais para a gente ficar junto, conforme está lá em Deuteronômio, capítulo 24, e ele tentou deixar, mas a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Mateus, capítulo 1, e o versículo 20 nos diz o seguinte: e quando ele projetava isso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então foi necessário uma intervenção da parte de Deus. José estava determinado em deixar a sua esposa. E se nós lermos aqui o versículo 24, nos diz o seguinte: e tendo despertado do sono, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu a sua mulher em casa. Ora, naquele sonho, naquele momento em que o anjo estava revelando, estava falando para ele em sonhos tudo quanto havia acontecido com a sua esposa, com a sua noiva, com Maria, a sua amada, aquela que ele tanto amou, aquela que ele tanto desejou, aquele que ele tinha tanto carinho. O anjo agora em sonho vem para restaurar o amor de José pela sua esposa, vem para tirar a desconfiança, vem para resolver os conflitos que haviam na vida daquele casal. Então Deus, ele ainda é o mesmo e sempre será o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Creia, tenha certeza e tenha convicção que o Senhor está agindo a teu favor, está na tua vida, cuidando de você em todos os detalhes da sua vida. O versículo 24, quando José desperta do sono, ele fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. E recebeu, diz aqui o texto, e recebeu a sua mulher em sua casa. Se ele recebeu ela, pense comigo, se ele recebeu ela em sua casa, provavelmente ela não estava mais na casa com ele. Então o anjo, depois daquele sonho, quando ele despertou, ele foi ao encontro da sua esposa, da sua amada, e foi lá, e ele contou tudo o que aconteceu,
Maria com certeza revelou para ele também tudo o que aconteceu, e foi resolvido aquela situação, foi resolvido aquele problema, foi resolvido aquele momento difícil, o amor foi restaurado, o carinho, a confiança restaurada, a fidelidade daquele casal. Então, meus queridos e amados, ore ao Senhor, busque a Deus, busque confirmação de Deus, através da sua palavra. Todas as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes da minha e da tua vida. José, ele creu naquele sonho. Aquele sonho foi um sonho tranquilizador. Pense comigo, imagine comigo. Você está casado, você está, como eu digo, noivo, é para que nós entendamos o noivado daquela época. E de repentemente você vê e ter que deixar todo aquele sonho, aquele projeto que você tinha feito, tinha realizado, em construir uma família, em construir uma casa, em ter um lar, aquele amor, e de repente você vê e ter que deixar tudo, abandonar tudo, pela desconfiança, pela falta de fidelidade que José imaginava que a sua esposa, sua noiva havia o traído. Meus irmãos, meus queridos, Deus, Ele não deixa ninguém confuso. Deus não é Deus de confusão. O Deus que iniciou a boa obra é o mesmo que vai aperfeiçoar até o final. É o mesmo que vai dar condições para que você continue. Não se deixe ser enganado por falsos profetas, por falsos homens que se dizem ser homens de Deus e mulheres de Deus. Quanta confusão, quanta coisa tem acontecido em nosso meio, devido a essas pessoas que se intitulam profetas de Deus, enganando muitas pessoas por aí no mundo afora. Não se deixe ser enganado. Seja um crente bereano. Lá em Atos dos Apóstolos está descrito em que o apóstolo Paulo, quando estava pregando, ensinando, os crentes da cidade lá de Bereia estavam com as escrituras abertas e acompanhando se tudo estava conforme Paulo falava, se estava conforme as escrituras ensinavam. Meus queridos e amados, nosso terceiro ponto nos diz a nobre missão de José. José, ele teve alguns dos seus direitos perdidos por seu pai adotivo de Jesus. O primeiro é de dar um nome a seu filho. O segundo, de desfrutar da virgindade da sua esposa. E o terceiro, de ser o pai biológico do seu filho primogênito. Ele perdeu esses direitos. Ele não teve a honra de colocar um nome no seu primeiro filho, que para os israelitas era algo muito importante. Ele perdeu. Ele não usufruiu da virgindade da sua esposa. Ele também não pôde ser o pai biológico do seu filho primogênito. Mas por trás destas perdas, ele teve algo que nenhum homem teve ou terá nesta vida: de ser aquele que criou, que educou, que ensinou, instruiu, e pôde ter em seus braços a alegria, a bênção em ter o Filho de Deus em seus braços, ninar, dar carinho, cuidar da pequena criança
do Verbo encarnado, do próprio Deus, ter Ele em seus braços, criando, ensinando. Meus irmãos, meus queridos, muitas vezes é necessário em nossa vida nós perdermos certas coisas, certos privilégios, certos direitos, certas honrarias, para que mais na frente Deus ele nos surpreenda com algo maior do que nós podemos imaginar. José ele protegeu o seu filho quando aquele imperador, aquele rei, aquele governante, ele desejou matar os recém-nascidos. José pega por ordem do próprio Deus e desce para o Egito. Aquele casal com sua criança recém-nascida, com o próprio Filho de Deus em seus braços, eles andam cerca de 500 quilômetros de distância para chegarem lá no Egito, passando por desertos escaldantes, por perigos de animais peçonhentos, como serpentes e escorpiões, salteadores que habitavam no deserto, roubando os peregrinos, os viajantes que atravessavam aquele longo deserto, enfrentando mudanças climáticas durante o dia no deserto, uma temperatura escaldante, cerca de 50 ou até um pouco mais graus de temperatura, e quando escurece, quando a noite chega, aquela temperatura se converte e às vezes pode chegar até abaixo de zero. A temperatura, sem água, pouca comida, mas ali estava ele, seguindo as ordens, o chamado, sendo guiado pelo próprio Deus, atravessando aquele longo deserto para proteger, para guardar, para dar uma segurança à sua família. José enfrenta todas essas coisas. José, outra nobre missão de José, no momento crucial, na hora do nascimento, na hora em que Maria, sua esposa, estava dando à luz a criança, ao próprio Filho de Deus, participando, estando ali com ela, presente durante aquele momento, cooperando, ajudando de todas as formas possíveis. Por maior que foi difícil a hora, o parto, na hora que Maria foi dar à luz, como nós falamos na aula passada, a dificuldade que ela encontrou em ser uma jovem virgem, em não ter o corpo preparado para a hora do nascimento. Ele viu ali o desespero da sua esposa, da sua amada, da sua querida, quando não havia o caminho, a bolsa estourada, a hora da criança nascer já havia passado e nada da criança nascer. A criança ficando sem oxigenação. Imagina o desespero daquele pai vendo tudo aquilo. Salmo 22 nos revela essa maravilha, nos conta esse relato na hora do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entre outras missões que poderíamos citar aqui, várias delas, mas nós ficaremos com essas duas. José ensinou, instruiu, segundo a lei. A Bíblia diz lá no livro de Lucas que o menino ia crescendo na graça e no conhecimento. O Senhor Jesus, com 12 anos, já estava em meio aos doutores, ensinando, compartilhando a palavra e a vontade de Deus para aqueles homens. Meus queridos e amados, grandes lições nesta aula de hoje. Aprendemos grandes lições com José. Nós queríamos mais uma vez agradecer a todos que estão orando, que estão nos apoiando, nos ajudando, ao auxiliar Adonias, ao diácono Benjamin, diácono auxiliar Elionel,
ao nosso pastor presidente Eliseu José, a você que nos assiste, compartilha, deixa seus comentários, deixa o seu like, nosso irmão Santana, nosso irmão Dijailson Santana, nossa irmã Mari, nosso irmão Ricardo Henrique, entre outros, que no momento não vem a lembrança, mas Deus conhece você que está nos apoiando em tudo. Em nome de Jesus nós queremos te agradecer pelo apoio, pela força, pelas suas orações principalmente. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima videoaula em nome de Jesus, na qual nós estaremos tratando a 13ª lição, a última lição deste trimestre. Louvamos a Deus pela sua vida. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.